porque as pessoas reclamam muito, falam, a Bíblia é muito complicada, é só para quem é muito religioso mesmo, para compreender. Então eu resolvi fazer uma releitura dos ensinamentos bíblicos de forma mais contemporânea, para que as pessoas pudessem entender facilmente o que é que quer dizer. Eu separei 60 ensinamentos bíblicos, todos estão escritos em 1.900 caracteres. Isto significa que a pessoa lê cada capítulo do livro em apenas 3 minutos. Eu acho genial isso. E você pensa nos mínimos detalhes, né? É porque às vezes a pessoa fala, puxa vida, é sobre a Bíblia, vai ser aquela coisa maçante, né? E não é. Você tem aí uma lição bíblica de forma atualizada, né, contemporânea, fácil de ler. Em 3 minutos você vai entender passagens muito importantes da Bíblia, inclusive do Novo Testamento, do Velho Testamento. Então, por exemplo, você tem lá um capítulo aí sobre João 13:5, que é aquela passagem que Jesus lava os pés dos discípulos. Mesmo ele sabendo que um ia traí-lo e outro ia negá-lo, ele lava os pés. E aí Pedro fala assim, não, mas eu não sou digno que o senhor lave os meus pés. Ele fala, não, quero que você faça o mesmo. Então, a lição que a Bíblia nos dá, e eu passo isso aí no livro, é que a gente não pode permitir que a maldade que nos fazem nos torne maus. Então, hoje, às vezes, a pessoa é vítima de maldade e ela acaba se tornando uma pessoa má. E em João 13:5, a Bíblia nos dá essa lição, que mesmo Cristo sabendo as maldades que ele iria sofrer, ele lavou os pés, mesmo daqueles discípulos que iriam negá-lo e que iriam traí-lo, que foi o caso de Judas, né? A gente, eu vi aqui que tem muitas, é muito bacana, porque cada capítulo tem uma citação. Por exemplo, o tempo é nosso bem mais precioso, o que é mesmo, não é? Tudo depende do tempo e tudo depende de como a gente lida com o tempo também, né? Quando nós nascemos, minha querida Leila, eu acho que Deus não nos dá vida, porque nós já temos, nós já somos vida. Ele nos dá tempo. E nós temos que saber aproveitar esse tempo que ele nos dá. No geral, eu acho que as pessoas aproveitam muito mal o seu tempo, principalmente com relação ao tema do livro, né, que eu faço essa ligação com o sucesso. Então, hoje, as pessoas acham que ter sucesso é você se matar de trabalhar, você não ter tempo para mais nada. A pessoa tem sucesso, mas eu não tenho tempo para nada. E não há essa relação, na minha opinião. O sucesso não é uma aquisição de bens, ele não é uma aquisição de coisas e não é um acúmulo de atividade. O sucesso, na minha opinião, eu falo isso aí no livro, ele é o equilíbrio das nossas 5 forças existenciais. Quais são? Então, você que está com a gente aqui, com a minha Madalena Nagli, querida amiga que sempre prestigiou a minha carreira, a qual eu sou muito grato, anota aí, põe um papelzinho aí, anota aí, ou depois você vai rever a live, tá bom? Então, o sucesso é o equilíbrio das nossas 5 forças existenciais. Quais são elas? Família, saúde, crença, trabalho e amizades. Se faltar uma delas, as outras são derrubadas. Então, esse é o seu quadro para você ter sucesso na vida. Você escreve isso num quadro, coloca lá na sua casa. Família, saúde, crença, trabalho e amizade. Como é que você está nesses 5 pontos? Normalmente, se você está em desequilíbrio no trabalho, você vai acabar afetando a sua família, vai acabar afetando as suas amizades. Então, esses pontos têm que estar, eles têm que ficar equilibrados. Você vai ter sucesso mesmo que você não queira. É uma coisa muito interessante. Mesmo que você não queira, e se você equilibrar esses 5 pontos, você terá sucesso. Há um momento que você diz, tudo na vida, que você escolhe esse título de Jó, tudo na vida começa com um propósito. E logo depois tem lutar e viver todos os dias. Você acha que as pessoas têm se dedicado, se empenhado realmente
na vida, tendo um propósito, tendo um objetivo? Ou uma coisa a gente está levando a vida de qualquer jeito, assim? Leda, tem até aquela canção famosíssima, Deixa a Vida Me Levar, mas é assim. As pessoas, se você fizer eu faço essas perguntas nas minhas palestras e tal, e é muito interessante, porque quando você pergunta para alguém assim, qual é o seu propósito? Leda, parece que você deu uma paulada e a pessoa não consegue responder, rodeia, e acaba não conseguindo responder. É como você perguntar qual é a sua missão. Como é que você tem essa resposta? É muito simples. O que o mundo seria sem mim? Se eu não existisse, como é que seria o mundo? Se a Leda Nagel não existisse, o jornalismo brasileiro estaria com um tremendo vácuo, um tremendo buraco negro. Né? Então, qual é o seu significado dentro do universo que você existe? Pouca gente sabe responder isso. Mas eu não faria falta. Faria. Você tem pessoas que te amam, você tem pessoas que te adoram, você tem família, você tem filho, você tem pessoas que estão ao seu redor, essas pessoas sentiriam a sua falta. E a questão do propósito, nós temos que ter isso muito claro. Quando nós perguntamos a alguém qual é o seu propósito, dependendo da área que ele estiver, ele pode dizer assim, olha, eu quero estudar Direito, que foi a minha primeira formação acadêmica, né? O meu propósito de estudar Direito. Qual foi? Eu queria fazer justiça, eu queria ajudar a justiça ficar melhor no meu planeta. Então, o médico, qual é o seu propósito? Olha, eu quero encontrar curas para doenças que não existem. No jornalismo, olha, eu quero trazer notícias boas, quero trazer notícias reveladoras que ajudem a sociedade a ficar melhor. É muito difícil as pessoas responderem isso. Então, eu deixo aqui a recomendação de que, se você não tem claro ainda a sua declaração de propósito, senta aí um pouquinho todo dia, nem que leve um mês, mas prepara aí a sua declaração de propósito de existência. Você concorda com o João quando diz aqui, erros são etapas da evolução? Leda, o que seria da gente se a gente não errasse? Eu fico pensando, se não fossem os meus erros, talvez eu nem chegasse aqui. Porque hoje são livros em mais de 50 países, né, diversos idiomas, até em russo. Tem 12 livros na Rússia, Itália, Alemanha, que foi desclassificada hoje. Está vendo como o mundo funciona? Então, nós temos que aprender com eles. Os erros nem sempre são coisas estritamente ruins para nós. O que acontece é assim, as pessoas não desistem porque erram, elas desistem porque pararam de tentar. Normalmente as pessoas erram e param de tentar. Isso acontece muito em relacionamento. Às vezes a pessoa tem um relacionamento, não deu certo, ela fala, eu nunca mais vou entregar meu amor a ninguém, eu nunca mais vou amar ninguém. E aí aquela história que eu tenho amigos e amigas que estão sempre batendo nessa tecla. E na realidade é assim, aquilo mostrou para você algo que você não deveria mais fazer. Eu escrevi 3 livros, Leda, no início da carreira, e sou grato de você não tê-los conhecido, porque foram um tremendo fracasso. Eles foram um tremendo fracasso, foram 3 livros horríveis, né? Mas que eu achava que eram sensacionais. E o que aconteceu? O que eu percebi depois de 3 livros que foram um fracasso? Falei, gente, eu acho que eu tenho que mudar a minha maneira de escrever. Eu acho que esta maneira não devo mais escrever, eu tenho que mudar. E aí eu mudei, eu passei a escrever de uma forma diferente, longe daqueles erros, e veio o best-seller A Semente de Deus, que abriu aí a minha carreira literária no Brasil e em muitos países. Então, errou, errou. Veja como você pode se aproveitar desse erro. O que ele te ensinou? Agora, às vezes as pessoas erram, Leda, e ficam emburradas, ficam bravas. Né? Não quero mais fazer isso, vou trocar de emprego, vou trocar de relacionamento. Mas todo erro tem uma dose de ensinamento. Não adianta ficar persistindo nessa, sofrendo pelo erro, né? Tem que aproveitar o erro para alavancar para outra direção, outra maneira de ver a vida. E você não foge da raiva, você diz assim, todo livro é uma... Você quer dizer que o livro de autoajuda, a autoajuda vem da gente mesmo, é isso?
Olha, Leda, essa foi uma conotação, né, que ao longo da minha carreira e de outros autores, não só aqui como fora do Brasil, o pessoal fala, como você escreve autoajuda? E você está correta, Leda. Existe outra ajuda que não seja auto. Você pode me apresentar um problema e vamos supor que eu fosse médico, né? Aí eu tenho a sua solução, eu tenho o remédio para você. Aí eu te dou o remédio para você se ajudar. Você não toma. Então não tem efeito. Não existe outra ajuda que não seja auto. É o autodespertar. É você que vai fazer uso dessas ferramentas. Essas ferramentas existem. O meu livro, por exemplo, os meus livros, eles são uma ferramenta. Agora, você precisa executar aquela planilha, aprender com ele, ver o que é melhor, o que encaixa na sua vida. Caso contrário, ele não vai ter efeito. Pois é, mas as pessoas resistem muito. Há muito preconceito, né? De dizer que é muito raro uma pessoa assumir que escreve autoajuda, escreve um livro de autoajuda, né? Eu sempre assumi na carreira, né? Desde o começo, porque, na realidade, essa é uma classificação. Então, o que aconteceu? Por que autoajuda? Porque você lembra bem, minha querida Leila, que nós tínhamos ficção, não ficção e romance. Só tinham 3 modalidades, né, na nossa literatura. De repente, começam a surgir livros que as pessoas falam, pô, mas que livro é isso aí? Ah, é livro de ensinamento, é livro de aprender a se relacionar, aprender a trabalhar. Bom, então como é que vai ser, né? Como é que chamam isso lá fora? Não, chama de autoajuda. Ah, então vai ser autoajuda. Até quem usou esse tema pela primeira vez, na década em 92, se não me engano, foi a revista Veja, que abriu uma 3ª coluna dos 10 livros mais vendidos, né? Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!